Fala galera do Justa Causa, hoje a gente está aqui na casa do Rodrigo França. Rodrigo é ator, diretor, professor, filósofo, sociólogo e muito mais. Muita coisa. Né? Vamos começar, Rodrigo? Primeiro eu quero agradecer, porque você abriu sua casa para receber a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, imagina. Eu queria começar falando com você com o trabalho que eu tive pela primeira vez, que foi o Encontro, a peça que fala sobre Martin Luther King e o Malcolm X, né? Como é que foi fazer essa peça? Desafiador, porque um personagem fazia o Martin Luther King, um personagem que eu sempre li, sempre tive vivência, mas nunca imaginei fazer em cena, e que eu me inspiro, né? Foi uma grande oportunidade do público brasileiro conhecer um pouco do Malcolm X. Se conhece muito pouco, ou quando se conhece é de uma maneira muito distorcida, né? Como a pessoa simplesmente raivosa, e foi uma dos maiores estrategistas, né? Quando você tem ali o Martin Luther King, também estrategista num campo mais pacífico, né? Mas com a possibilidade de integração entre brancos e negros, Malcolm X uma posição em relação ao povo, em relação à negritude, de uma maneira não integrada com a população branca norte-americana, mas também uma grande contribuição para os direitos civis dos negros norte-americanos. Eu acho legal que no final da peça vocês fazem uma roda de conversa, as pessoas debatem, e muitas dali, quando eu fui, falaram justamente o que você falou. Elas não conheciam esse lado do Malcolm X. Acho que o Malcolm X ele é pintado muito até pelos brancos, né, como uma pessoa que queria uma segregação, uma pessoa extremamente raivosa, e ali vocês conseguiram fazer de uma forma muito diferente, né? Vocês partiram de alguma biografia ou foi só realmente a adaptação do Jeff para cá? Do livro e pesquisas, né? Muitas pesquisas, aí tem o professor Medeiros que nos orientou muito. Mas muita pesquisa mesmo, assim. Não dá para simplesmente interpretar alguém que existiu a partir de uma coisa que a gente tá lá no fundo, na cabeça, no imaginário, e a gente tentou ser fiel o máximo possível em relação à história dessas duas figuras tão importantes. Bom, essas duas figuras, elas lutaram pelos direitos civis. Você foi professor e deu aula de direitos humanos durante muito tempo, né? Para você, qual a importância de você ter uma cadeira dessa, uma disciplina dessa para você ensinar aos outros? Primeiro, desmistificar que direitos humanos não é só para uma vertente da sociedade, e é para toda a sociedade. É uma relação de proteção dos direitos em relação até ao Estado, para que o Estado cumpra, porque normalmente é o Estado que de uma certa forma não respeita aquilo que está previsto em lei, né? E aí se construiu no imaginário social brasileiro que direitos humanos é para bandido. Também é para bandido, né? Na medida de que o Estado tem que cumprir aquilo que está previsto. Então não existe pena de morte no Brasil que não tenha, que o policial, através do seu exercício, cumpra aquilo que está previsto. Não existe tortura e que não se torture. Então é importante desmistificar que é direito para todos, e é que a proteção dos nossos direitos em relação ao Estado, que muitas vezes o próprio Estado ele não cumpre aquilo que está previsto, nem na saúde, nem na educação, nem na liberdade religiosa, assim por diante. E aí a gente tem um extermínio de uma população, né, da população negra e pobre, né, encarcerada, tem um super encarceramento, né, e é muito importante falar sobre isso. Fui convidado para o programa e neguei algumas vezes o Big Brother Brasil, e aí chegou um momento que minha família aquilo que você fala já está numa bolha, exploda essa bolha. E eu vi que o quanto foi importante ter uma pessoa como eles, uma pessoa negra, de pele retinta, com outra visão de mundo, né, a não ser a relação do que eles acreditam que é o crime. Quanto foi importante, eu sou ídolo dos meninos que não tiveram, até hoje, tem pouca oportunidade e que colocam um prisma que vale a pena lutar, que vale a pena escolher outras possibilidades. Tem 2 semanas eu encontrei um senhor negro em situação de rua, e ele falou, queria conversar contigo. Eu falei assim, pode falar. Ele falou assim, não fica com medo de mim não. Eu falei assim, não, fala. Eu estive em cárcere até a semana passada. E Bangu te ama. Nossa, eu fiquei tão feliz com isso.
que a minha palavra, a minha voz chegou ao espaço que possivelmente, se não fosse o programa, minha voz não estaria, sabe? E para mim, chegar nesses lugares que a sociedade dá as costas, o Estado dá as costas, para mim é fundamental. Para mim é um grande prêmio. O ex-BBB Rodrigo, então tudo aquilo que eu falava e fazia sentido, agora maximizou 10 vezes mais porque é uma pessoa popular e que eles admiram. Então eu uma vez por semana, no mínimo, estou em lugares que o Estado dá as costas e você tem profissionais que batalham e que sozinhos não vão dar conta, como professores, como educadores, pedagogos, assim por diante. Bom, vamos continuar então na área do conhecimento, né? Sociólogo, filósofo. Filosofia que se ensina geralmente é filosofia grega, né? Filosofia africana para você, qual a importância dela na sua vida? E se você acredita que também é importante você ensinar filosofia africana na faculdade? Muito, né? Eu costumo dizer assim, eu não aprendi na faculdade de filosofia. Eu aprendi na faculdade de filosofia branca, na medida que você tem filosofia negra e africana. Então, se você fala só filosofia, você universaliza uma estrutura eurocêntrica como uma realidade, e uma única realidade a ser aprendida. Então, é bom racializar a coisa. Como você falou, eu aprendi filosofia grega. É importante porque você coloca outro prisma, né? Você tem um marco civilizatório, estabelece um novo marco civilizatório em relação à estrutura de conhecimento. Se a gente discute hoje racismo, a universidade brasileira ela tem uma grande responsabilidade em relação a isso. Porque o racismo no Brasil ele foi fundamentado cientificamente pela universidade, pela academia. Então, que a universidade até hoje se perpetua em relação a uma estrutura eurocêntrica e que não tem muito a ver com a minha história, com a história do meu povo, da minha ancestralidade. Por que segregar? Por que não colocar outros prismas culturais que tem muito mais a ver com 54% da população brasileira do que uma filosofia grega? Talvez se a gente discutisse mais sobre mitologia africana, os terreiros de axé não seriam invadidos. Né? Talvez não, se a universidade ela naturalizasse, deixasse numa relação normal o conhecimento africano, o conhecimento afro-brasileiro, a gente não teria tanto preconceito dentro da sociedade. Então a universidade, na medida que ela se afasta da população, ela se afasta da maior parte da população, ela acaba corroborando com a problemática que essa maior parte da população passa. Então a necessidade de estar discutindo África, estar discutindo uma relação econômica, uma relação cultural, uma relação política, para que a gente possa desmistificar e trazer a África como celeiro também de conhecimento. O do Pequeno Príncipe Preto? Vamos. Que aí é uma peça para crianças, você escreveu. Na verdade é para a família, né? A gente aqui no Brasil tem essa questão do teatro infantil, teatro adulto. Mas tem alguns países que o nome é teatro para a família. Eu não sei escrever para criança, eu sei escrever. É óbvio que quando eu quero atingir o maior número de pessoas, de público, eu vou ter um cuidado, né, com o vocabulário. Mas é para todo mundo, eu escrevi com o maior prazer, a partir de uma demanda do ator Júnior Dantas, que me procurou, que faz o Pequeno Príncipe Preto, dizendo que quando ele tinha 7 anos, uma professora falou que ele não podia interpretar um príncipe porque ele não era branco, dos olhos azuis e loiro. E aí ele tem hoje 30 e poucos anos, essa história até hoje na cabeça, e falou, quero montar o Príncipe Preto. O Pequeno Príncipe Preto. E aí eu falei, você é louco, porque é o segundo livro mais vendido no mundo. O primeiro é a Bíblia, depois o Pequeno Príncipe. E aí, colocar preto ainda, a gente vai comprar uma briga. E valeu comprar uma briga. Desde que a gente estreou e foi na Copa do Mundo, a gente não parou de fazer Copa do Mundo, teatro lotado, com sessão extra, gente voltando para casa porque não tinha conseguido ingresso. Num país que futebol é sagrado, né? A gente faz no carnaval, onde carnaval é sagrado. A gente está com um pouco mais de um ano em cartaz, sem parar, com casa lotada e com agenda até 2020. E eu me lembrei agora de uma filha de uma amiga minha, que é como se fosse minha sobrinha, que ficou assim arrasada na creche ainda por causa do cabelo dela, né? Que ela sempre deixava aquele black solto, e teve um dia que ela chegou em casa assim toda encolhida. O que foi, filha? Não, estão falando meu cabelo não é bonito e tudo, né? E aí eu queria perguntar pra você, né? O quão impactante isso é pra uma criança, né?
E se isso já aconteceu com você, quando você era criança, né? Qual é a primeira lembrança que você tem? Porque a gente vive o mito da democracia racial, né? Sim. De que no Brasil não existe racismo, né? E com todas as pessoas negras com quem eu converso, elas narram episódios na mais tenra idade. Sim. Eu sou de família de classe média, ou seja, colégio particular, só nós, como negros, alunos negros na escola. Então, o primeiro choque que eu tive foi perceber que qualquer ação negativa era dada para mim, a mim e meus irmãos. Então, eu começando a perceber que você é culpado porque você é negro, né? Porque os outros alunos brancos não poderiam ter feito algo de tamanha gravidade. E algo que passava por roubo, né? Assim, eu lembro meus pais se posicionando e cobrando. Eu lembro uma coisa que, aliás, não lembro, mas minha mãe e meu pai sempre contaram. A gente era numa creche particular, uma creche até com estrutura religiosa, e a gente muito pequeno, um dia uma das freiras pediu transferência porque ela começou a perceber coisas que não gostava dentro dessa instituição, dentro dessa creche. E ela foi na minha casa falar com a minha mãe e com meu pai, falando que algumas freiras colocavam na gente uma roupa muito suja, muito rasgada, para fazer a gente pedir dinheiro na rua. E é óbvio que nessa estrutura eram crianças negras, né? Então, eu não lembro desse feito, mas no subconsciente deve trazer alguma coisa relacionada a isso, né? Mas eu sou de uma família de militantes negros, então a gente sempre teve letramento racial. Então, a educação, eram 3 meninos, mas depois veio o Bruno, eram 4 meninos negros. Então a educação de uma criança negra, do menino negro, é muito diferente do menino branco, que vai ter liberdade de fazer o que quiser. Uma criança negra não pode correr sem camisa na rua. Olha, uma criança não pode correr sem camisa, né, para não ser confundido como bandido. Né? Isso é uma realidade. Né? Quantas crianças negras estão percorrendo, ou pessoas negras, pouco importa a idade, e as pessoas escondem a bolsa achando que essas pessoas vão roubá-las, né? Que a gente vai roubar. Agora não, por causa que eu sou um pouco mais conhecido, mas aí vezes eu estou num caixa eletrônico para tirar meu dinheiro, e estou na fila, a pessoa sai do caixa eletrônico e percebe que eu seria o próximo, ou percebia, né? E voltava para o caixa eletrônico para ter consciência que tinha esgotado todo o serviço, tinha saído lá todas as informações para que eu não pudesse roubar. Isso é de praxe, né? O racismo é velado, né? A gente como brasileiro acredita que racismo é só uma relação de chamar de macaco, né? De excludência, mas você tem várias tipificações de racismo. Esse é o tipo de racismo, esse racismo que fere, que mata por dentro, né? E é uma coisa que não é de vez em quando, é praticamente todos os dias, né? A pessoa negra que fala nunca sofri racismo no Brasil, ou ela é muito alienada, ou ela quer compactuar com essa estrutura para não ser isolada do seu grupo social, né? Tem negros, infelizmente, que vão compactuar com essa estrutura para não ficar isolados, né? Porque interessa compartilhar com o poder hegemônico, né? Que vai falar sobre o mito da democracia racial. Somos todos iguais, somos todos humanos, e na verdade a gente está discutindo a relação de direitos. E quando a gente vai para estatísticas, a gente vai verificar que não somos iguais, não somos humanos. Quando a gente vai falar sobre a relação da violência obstétrica, da relação do alfabetismo, analfabetismo, quando a gente vai falar sobre a questão do cárcere, quando a gente vai falar sobre a questão do alcoolismo, do suicídio, né? O suicídio de jovens negros aumentou muito, a gente ainda não está em primeiro lugar, mas do jeito que está aumentando, em 2 anos a gente passa a ser o primeiro lugar em relação ao suicídio, ou seja, mais uma taxa recorde relacionada a gente, taxa negativa. Um pouco do racismo recreativo, né, que o Adilson Moreira trata no livro dele. Humor, né? Segundo o humorista Danilo Gentili, para ele não há limites no humor. Ele o quê? Né? Ele é humorista? Para ele, ele se auto-intitula, né? E aí ele fala que não há limites no humor, que ele acha um absurdo
Bom, eu obviamente discordo, sempre me posicionei quanto a isso, mas eu queria que você, homem negro, falasse a sua opinião quanto a isso. Primeiro assim, é óbvio que a gente, no Estado Democrático de Direito, num suposto que a gente se encontra, a gente tem liberdade. Eu tenho liberdade, eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas contanto que não seja ilegal, contanto que não seja criminoso. E racismo Então quando ele fala que o humor não tem limite, ele esquece que numa estrutura de Estado Democrático de Direito, o limite é a legislação. Então, e eu vou falar, para mim, o humorista é aquele que é inteligente, não é aquele que oprime. O humor dessa escola e que ficou lá atrás, é um humor que oprime, é um humor que vai mexer com minorias, é um humor que vai ratificar genocídios, por exemplo. O extremo ele não nasce do nada. O Brasil não é o país que mais mata LGBTs, não é o país que mais mata pessoas negras, não é o país que mais mata mulheres no mundo do nada. Ele começa do humor, ele começa do xingamento, ele começa do viadinho na escola. Ele se perpetua nos grupos do WhatsApp, nossa, é porque eu parei de receber, porque eu sempre me posiciono. As pessoas colocam mulheres negras gordas como alvo de piada. Que piada é essa, E aí é óbvio que você vai ter o extremo. Na medida que você, com entre aspas, esse humor, com essa piada, você coisifica o ser humano. Você cria estereótipos extremamente negativos. E reforça, imagina, o artista, ele é um propagador de valores. Esses valores vão ser replicados e retroalimentados na sociedade. Então ele achar que ele não tem responsabilidade, para mim, o humor dele assina embaixo de qualquer tipo de genocídio que a gente encontra na sociedade brasileira por conta dessa responsabilidade de propagar esses valores que são execráveis. Dessa peça, Contos Negreiros, que vai estar de volta agora, Eu sou muito feliz de fazer esse espetáculo, porque não tem como você sair de lá e falar não existe racismo no Brasil. Os números estatísticos, eles provam, só se você tiver uma desonestidade intelectual de falar, olha, eu não acredito. Você pode até desacreditar aquilo que eu falo no espetáculo, mas que pesquise para comprovar que eu não estou mentindo. Então, como é que você vai falar que existe uma sociedade igualitária onde o Contos Negreiros do Brasil dá uma surra de números para provar que não é igual, Que numa pirâmide socioeconômica, a mulher ainda está na base, A mulher negra, ganhando, imagina assim, na ponta um homem branco, rico, heterossexual, depois vem a mulher branca, rica, heterossexual, depois você vem um homem negro, você vem a mulher negra, e aí a população indígena está ali invisível. Como é que você vai discutir uma estrutura igualitária? Então, Contos Negreiros do Brasil, ele me deixa muito feliz porque ele ao mesmo tempo, ele traz uma pauta negativa, esfregando na cara do espectador, da espectadora, essa condição racista que é o Brasil, do racismo estrutural, mas ao mesmo tempo ele fortalece, sinalizando o quanto a gente é potência, onde ele perpassa por nomes que construíram e constrói a sociedade brasileira a partir da sua negritude. Eu sou muito feliz com esse espetáculo, a gente já está há 2 anos em cartaz também, com grande sucesso. Eu gostaria que não houvesse necessidade desse espetáculo estar em cartaz, mas enquanto tiver racismo, enquanto estiverem matando negros e negras, enquanto existir 80, 111 tiros no corpo negro, a gente vai continuar fazendo. E a luta pelo fim do racismo não é uma pauta só da população negra, Os brancos, a branquitude, eu como mulher branca, posso ser uma pessoa antirracista, O que nós brancos... Primeiro a gente tem que saber a nossa condição de privilegiados, O que mais que nós podemos fazer para a gente abraçar a causa e caminharmos nesse sentido que você quer? A Asa Ligeri, que é uma intelectual brasileira, é bom frisar, negra, ela tem uma fala que eu concordo, que o problema do racismo é do branco. A fala como vítimas, a fala é nossa, não dá para falar pela gente, mas quem causou essa estrutura não foi a gente. Eu acabei de falar sobre a questão, principalmente da academia. A nossa função é criar rede de proteção para que a gente não morra de fome, para que a gente não seja morto pelo Estado.
E é reconhecimento do privilégio, né? É reconhecimento do que eu posso fazer no meu pequeno ou grande poder. Porque todos nós temos, em algum momento na nossa vida, o poder de assinar. Ou seja, de modificar uma estrutura. Isso, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer em relação a essa estrutura? O que eu posso fazer quanto pessoa branca que entra no supermercado e vejo simplesmente um segurança perseguir uma pessoa negra e não faço nada e não questiono, né? A pessoa negra é silenciada. Se eu denunciar um racismo, você é vitimista, isso é mimimi. Mas eu te garanto, se você presenciar um racismo e você sinalizar, como você tem o privilégio da fala, vão parar tudo para te ouvir. É não ser omisso. É não ser omisso. É não ser omisso, né? E se você se silencia, você compactua. Se você compartilha a piada, você compactua. Né? Então não basta falar eu não sou racista, eu tenho que falar eu sou antirracista, estou tentando mudar essa estrutura. E começa com o autopoliciamento, principalmente no vocabulário. A gente ainda tem um vocabulário Brasil colônia, né? A gente ainda acha normal usar a palavra denegrir, a gente acha normal falar porque neguinho. Neguinho nunca faz nada bom, né? Neguinho é sempre algo ruim. Quem deixou sujo ali? Neguinho é... Né? Então é isso, né? Mas isso é nada. Isso é um nada que contribui com o extremo. Então deixa de ser nada, deixa de ser muito. Então o extremo é matar, o extremo é a exclusão, o extremo é o cárcere, o extremo é a perseguição. Eu vou passar por um projeto com 100% de pessoas negras em cena e fora de cena, né? Porque a minha preocupação também tem que escrever, tem que escrever, tem que ser iluminador. A gente tem brilhantes iluminadoras cênicas, só que são pessoas que não assinam, né? Então a minha preocupação está nisso. Vamos falar, segregação, essa câmera, a sociedade já é segregada, baby, eu estou melhorando, né? Tô tirando a margem, porque fala isso. Não é segregação, já é segregado. Assim, falam também que existe racismo reverso, né? Você pode falar também ali pra câmera, se quiser. Não existe racismo reverso. Racismo é uma estrutura, é uma estrutura que codifica uma questão genocida. Chamar uma pessoa branca de algodão, de palmito, de leite, e a falta de educação, pode ver até o preconceito, mas não é racismo, né? Essa pessoa não vai deixar de trabalhar porque foi chamada de branca, leitosa, não vai deixar de viver, não vai ser perseguida na rua. Essa pessoa não teve a sua história a partir de escravização, né, de tortura. Então, não existe racismo reverso. Afinal, ao contrário daquele sujeito que está lá agora no poder, a gente tem uma dívida histórica, a gente tem uma dívida... E ele acredita que não, né? A gente tem uma dívida histórica, né? Então, assim, não existe racismo reverso. E é louco que são pessoas que falam, não existe racismo no Brasil, mas o racismo reverso existe. Mas isso não existe, é uma matemática que eu não consigo entender. Mas é isso, né? O meu trabalho de cultura está muito associado, nos últimos anos, a um trabalho mais crítico, a utilizar o teatro, a minha escrita, para ajudar a sociedade a refletir. É um teatro que é frequentado por pessoas pretas, é um teatro aberto para todo mundo, né? E até um pouco... Olha como o nosso racismo é estrutural e institucional. Eu sou convidado para poder assistir os meus colegas atores, atrizes brancos e brancas. Eles têm um teatro pulsante, com sucesso no Rio de Janeiro, teatro preto, e essas pessoas não frequentam nossos teatros. Eles são bem-vindas, né? O público branco, ele é bem-vindo. Não adianta você falar que você não é racista, que você é desconstruído, se você não lê, se você não participa. Não adianta você falar, não sou racista porque eu tenho um amigo negro, eu tenho uma amiga negra. Mas cadê você no rolê da negritude? Cadê você ouvindo? Cadê você assistindo? Né? Na peça, a maioria das pessoas lá negras, você, na verdade, eu como branca, estava fazendo uma reflexão, né? O que vocês vivem durante a vida, né? Por exemplo, na sala de escola, né? Por exemplo, num teatro, num cinema, num restaurante, né? Eu acho que é uma reflexão também, é muito importante. Como se um espaço sendo uma única pessoa branca no meio de centenas de pessoas negras. É um exercício, né? Não é de conforto.
Só que assim, é diferente, porque eu não me sentia oprimida, mal, nem oprimida, né? É uma comparação não muito também boa, eu só digo em números. Eu tô falando de números. Mas assim, você não se sente oprimido do jeito que os negros se sentem, né? Como sendo a minoria num espaço determinado, social. Sim. Não é de opressão, mas relação de quantidade. E o desconforto tá nisso, e tem que existir desconforto, no sentido de que como deve ser uma pessoa negra sendo a única pessoa num espaço hostil, num espaço que é opressor. Né? Então o desconforto tá nisso. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso mudar? Não tem como você sair de uma pessoa, de um espetáculo, de um recital, de uma exposição que perpassa pela negritude e sem se questionar sua própria vida e sua vida mediante o coletivo. Você desce para o Justa Causa, primeiro sugestão de leitura. Nossa, eu amo ler. Eu tenho poucos livros de casa porque eu leio e saio distribuindo. Porque é muito legal, né? Você essa coisa de ter biblioteca em casa, eu também não, desapego. Não, até isso é uma cultura eurocêntrica. Não tem que ter biblioteca, eu tenho poucos livros. Eu vou falar um livro que eu sou muito grato, que é Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, da Malê. Também tem da Malê, do Wagner Amaro. Eu tenho dislexia, eu tenho mesmo. Do Wagner Amaro, eles também da Malê, são esses dois que eu indico. Obrigada, né, Rodrigo? Poxa, abriu a casa, abriu o coração, abriu tudo pra gente poder falar. Muito obrigada. Pode contar comigo.